Olá, eu quero acolher você que nos acompanham aqui no nosso culto da União Paroquial de Blumenau, com a palavra bíblica que está escrita na carta do apóstolo Paulo, através de Gálatas, capítulo 4, o versículo 6. O apóstolo escreve: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Abba, Pai. Que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo dentro de nós e que este Espírito nos motive num relacionamento com Deus de fato, como se fosse um pai para com os seus filhos. Que assim também seja o nosso culto de hoje. Amém. Eu quero te convidar para esse momento de oração. Oremos. Querido Deus, com alegria nos reunimos em culto a Ti. Somos-te gratos por esse momento de encontro contigo e pela comunhão que temos entre nós. Agora queremos nos preparar para a leitura e a reflexão da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo paire sobre nossas mentes e corações, para um ouvir atento da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa nos animar e fortalecer na fé, bem como transformar também o nosso jeito de pensar e de agir. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, hoje e sempre. Amém. Enche meu dia
palavra de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 34, dizem: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus então disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genesaré. Até aqui, a palavra do nosso Deus, e nós agradecemos cantando aleluia. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco neste momento, o qual nós queremos ouvir atentamente e refletir juntos sobre a palavra do Evangelho que acabamos de ouvir. E que o Espírito Santo de Deus paire também sobre cada um de nós nesse momento, abrindo nossas mentes, o nosso coração para essa reflexão. E que o mesmo Espírito também dê sabedoria à boca que vos fala. Que assim seja. Amém. Esse texto é um texto muito especial na Bíblia, porque ele mostra muito dos propósitos de Deus para a nossa vida. Ou se ele não aponta para mim ou para vocês sobre os propósitos de Deus, ele pelo menos faz com que a gente reflita mais sobre aquilo que Deus espera de nós do que aquilo que às vezes nós esperamos de Deus. E ele fala sobre um contexto o qual as pessoas próximas a Jesus, como os discípulos, passam por uma tribulação. E uma tribulação que acontece no meio do lago, meio das águas, né? E a Bíblia, ela traz alguns relatos assim, passando mesmo tribulações com os personagens bíblicos no meio das águas. Eu vou rapidamente só lembrar um personagem emblemático da Bíblia que muitas crianças lembram sempre dele, que é o profeta Jonas. Ele passa por uma baita tribulação no meio das águas, quando ele tenta fugir de Deus, e o que acontece, né? Deus faz uma tempestade enorme, próximo do barco onde Jonas estava, querendo se esconder e fugir do chamado de Deus, e quando os tripulantes desse barco descobrem que aquilo tudo que estava acontecendo, que causava medo neles, agitação das ondas, das águas, dos ventos, eles então pegam Jonas e jogam no mar. E tudo para, e tudo cessa. E o Jonas vai parar na barriga de um peixe. E lá na barriga do peixe, diante da morte, ele se ajoelha, se prostra, se dirige a Deus em arrependimento
e milagrosamente acorda nas areias das praias de Nínive. E aí, está ele lá, pronto para seguir os propósitos de Deus na sua vida. Certamente essa tribulação foi escolhida por quem? Por Jonas. Né? Ele optou em fugir, olha o que deu. Fugir dos propósitos de Deus, será que a gente consegue? Na história de Jonas a gente percebe que não tem jeito. Caminhos e caminhos vão acontecendo na nossa trajetória de vida que vão de novo nos colocando nos propósitos de Deus para a nossa vida. E aí vem essa história do texto bíblico de hoje, o qual Jesus caminha sobre as águas. Esse fato faz com que essa história se torne memorável. E ela, às vezes, por nossa falta de atenção, ela se confunde com uma mesma história, o qual os discípulos estão dentro do barco e Jesus está lá dentro dormindo. É outra história, em que eles estão passando por uma tempestade, Jesus dentro do barco dormindo e Pedro chega, vem cá Jesus, nós aqui num perrengue, tu dormindo, cara. E aí Jesus acorda, resolve tudo se acalma, tudo se endireita e chega para Pedro e diz, como é pequena a tua fé, Pedro? Como se dissesse, eu estou dentro do barco, qual é o teu medo? Eu estou aqui, Está satisfeito? Está tudo certo agora. E essa história fica como um aprendizado na vida desses discípulos. Depois de um certo tempo, eis que vem a história de hoje, a qual os discípulos também estão dentro do barco, mandados por Jesus. O Evangelho de Mateus diz que Jesus os ordena ir para o barco, eles vão, já era no fim da tarde. A gente suspeita que esses discípulos ficaram em tormento, em ventos fortes, durante mais ou menos umas 9 horas dentro do barco. Só que a diferença agora Jesus não está mais ali dentro dormindo. Ele está sobre um monte orando. O Evangelho de Marcos, que conta a mesma história, ele fala que Jesus lá do monte olhou de noite para o lago e viu o sofrimento dos discípulos e então ele vai e caminha sobre as águas. O texto nosso de Mateus não dá essa informação, mas Jesus vai andando sobre as águas para ir ao encontro destes que estão lá, 9 horas, remando e lutando contra aquelas tormentas dos ventos fortes. E eu pergunto para vocês iam aguentar 9 horas assim? Eu nunca remei, Acho que ia ser um desastre. Eu acho que eu não aguentava 10 minutos, Os braços são fracos, Mas eles, uns cara pescador, quantas vezes já foram para o meio daquele mar, daquele lago lá, Sabiam lidar com aquela situação, mas estavam aterrorizados quando no meio da escuridão, entre 3 da manhã e 6 da manhã, vem um homem caminhando sobre as águas. Algo espetacular, gente. Nunca vimos isso, a gente tem vários vídeos na internet de pessoas que tentam fazer isso, Tem um lagarto que consegue um bom trecho andar sobre as águas, inclusive, mas é algo muito inesperado. E aí Jesus então aparece no calar da noite, no meio da madrugada fazendo isso. Os discípulos gritaram, o Evangelho diz. A gente sente medo, mas para gritar tem que ser feio o negócio, A gente sente o medo, a gente nem fala nada para ninguém, fica ali, com o olhão regalado e tal, mas ao ponto de gritar, assim estavam e se encontravam os discípulos. E se vocês pararem para pensar bem, quando é que aparecem as assombrações nos filmes de terror? É mais ou menos nesse horário, O bicho pega no filme de terror quando está bem no calado da noite, assim, A gente brinca em casa, quando o Miguel começou a ser atraído pelo terrorzinho, a criança tem uma fase, de querer ver coisas assustadoras. Aí a gente brincava e dizia aquela frasezinha, meia-noite,
hora do crime. A mulher com a faca na mão, passando chimia no pão, né? Mas para brincar aqui, é mais ou menos nesse calar da madrugada que o medo dá. E eu me lembro de um episódio de um colega pastor falar que ele ouvia muita coisa na casa dele de madrugada. Era piso de madeira, escada de madeira, aquilo estralava que era uma loucura. Vocês que devem ter madeira em casa sabem disso, né? E daí ele tinha duas escolhas, ele disse. Ou eu comprava um gato e botava a culpa no gato. Acordei de madrugada, escutei uns estralos lá, isso é o gato, né? Ou então eu chamava Jesus em meus pensamentos e dizia, em nome de Jesus, me livra desse medo que eu estou sentindo. Né? Então, quando ele não tinha gato, ele tinha que invocar o nome de Jesus para, né, passar aquele medo, porque é um nome, né? É um nome que se a gente mentaliza, se a gente diz, se a gente tem dentro de nós, os nossos medos começam a ser menores. Né? Então, brincadeiras à parte, tem um significado muito importante aí, né? E o que acontece com os discípulos? No meio do pavor e do medo, do grito, Jesus que veio sobre as águas, dizendo, eu sou maior do que isso aí que dá medo de vocês, sou eu, né? E quando eles olham para aquele fantasma, segundo eles, né? Eles então ficam na dúvida e perguntam, mas se é o Senhor mesmo que fez tudo aquilo que a gente viu, né? Então manda que eu vá até aí. Jesus diz, venha. Não teve, pois é, não sei, né? Venha. E o Pedro foi e começou a andar sobre as águas. Quando ele sentiu o vento e lembrou do medo, ele afundou. No momento em que a gente coloca no trono, no altar, sobre todas as coisas o nosso medo, a nossa fé começa a ser abalada. No momento em que eu coloco aquilo que me dá medo sobre tudo aquilo que me dá coragem, a gente também começa a afundar. Pensam vocês, estou aqui, homem, mulher de Deus, fazendo tudo aquilo que eu aprendi, lendo a Bíblia com os meus pais, com a minha família, do que é certo, vivo o meu trabalho decentemente, me relaciono bem com as pessoas, né? Estou ali seguindo o firme, estou andando sobre as águas, estou focado em Deus na minha vida, estou focado em Jesus na minha vida. E aí, de repente, acontece do meu lado uma doença na família. Puxa vida. Abala, né? E aquele chão firme começa a virar incerto. E aí eu olho para o outro lado, eu vejo que tem briga na minha família. Puxa vida. Cadê meu olhar para Deus? E eu começo a tirar meu olhar para Deus. E eu começo a duvidar. E aí eu sou tomado pelo medo, é onde muitas pessoas começam a afundar mesmo e vão para as profundezas. Vão para vício, vão para drogas, né? Vão para ações que desagradam a Deus, desagradam a esposa, ao esposo, os pais, os filhos. E quando vê essa pessoa, está ali, lá no fundo do mar, cara. A gente, quando sentir o vento forte na vida, é como Jesus dizendo, look me, né? Olha aqui para mim, olha aqui para mim, foca em mim. Porque é agora, quando você sente o vento forte, que você mais precisa viver aquilo que eu ensinei para vocês. É nessa hora que é para vocês fazerem todo aquilo que eu já tinha mostrado antes para vocês. Confiar, amar, respeitar, vamos lá. Senão vocês vão se afundar. E se afundar, eu estou aqui pronto para pegar vocês, como ele fez com o Pedro. E ele pegou e ergueu e levou eles para dentro do barco, num lugar seguro, num lugar tranquilo. E a gente se dá conta, querida comunidade, que essa situação estava totalmente sob o controle de Jesus. Ele enviou os discípulos por meio da tribulação. Ele sabia que as águas iriam ficar agitadas. Com os olhos divinos, ele viu o sofrimento daquelas pessoas. Então, por que quando tudo começou, ele já não foi lá e resolveu? E aí a gente percebe que as tribulações estão na nossa vida, não são por acaso.
Ou a gente está igual Jonas, aprontando umas, e aí é consequência daquilo que a gente aprontou, né? Ou é realmente algum propósito de Deus para a nossa vida, porque Ele já estava se preparando para a morte. Ele já estava ali pronto para poder deixar a missão dele nas mãos destes homens, e eles precisavam estar prontos, fortes, com coragem, para enfrentar tudo o que ainda viria pela frente. Assim como muitas vezes é conosco. Como é que a gente faz quando a gente quer ficar forte com o nosso corpo? A gente vai para a academia e começa, né? E dói pra caramba. A gente volta para casa e pensa, não volto nunca mais para a academia. Nossa, cheguei no outro dia na academia e disse para a moça que me auxiliava, acho que eu vou declinar aí. Ela disse assim, se doeu é porque o músculo está trabalhando, aguenta firme que vai passar, ele está ficando forte. Quando é que nós temos as maiores experiências com Deus na nossa vida? As pessoas que têm os cabelos brancos mais que eu aí sabem disso. Quando é que a gente se agarra ainda mais em Deus? Quando está tudo calmo? Não é. É justamente ali quando está pegando a coisa. E a gente tem duas escolhas, ou a gente se agarra em Deus, ou a gente começa a afundar. Ou a gente coloca Jesus no nosso trono, ou a gente coloca o medo. E aí também vão ter consequências na nossa vida. Por isso, querida comunidade, nós estamos hoje aqui num domingo pela manhã, se preparando para começar a nossa semana. A gente precisa colocar Jesus no trono da nossa vida. A gente precisa colocar Deus, porque a gente não sabe o que vai ser a semana. Então, se nós também vamos para o mar, né, se nós vamos encontrar ventos fortes, que a gente esteja com Jesus conosco, para que a gente consiga também passar por tudo, né? E o desfecho da história mostra que eles chegaram no destino. Eles chegaram em Genezaré. E quando chegaram lá, tinha outras missões. Quem sabe ainda outras tempestades e outros ventos fortes. Nós também chegaremos ao nosso destino. Mas até lá, às vezes, a tribulação é forte. Que a gente foque em Jesus, que a gente lembre da nossa fé, que a gente lembre dos princípios recebidos pelos nossos pais, para que a gente não decline. E se a gente ali no meio duvidar, que a gente de novo lembra que Jesus está ali, a mão pronta para nos resgatar. E a gente começa de novo a subir e a gente se encontra dentro do barco novamente. A nossa salvação, a nossa confiança está em Deus. E Ele passa pelos ventos, Ele anda sobre as águas, Ele vence as tormentas. Assim também quer ser na nossa vida. Hoje nós vamos ter o batizado da Caterine, nós vamos ter o jubileu de casamento, alguns casais estão aqui para isso, renovar a bênção de Deus na sua vida, no seu relacionamento, na sua família. E eu creio que essa palavra vem muito ao encontro da vida, seja da pequena, que está tão pequena, né? Mas também na vida e na caminhada dos casais que aqui estão. As tormentas podem acontecer. Mas se a gente tiver fé, tiver bons valores conosco, a gente não vai afundar. A gente vai conseguir voltar para o barco em segurança. Porque Deus não tira os olhos de nós. Ele vê a gente lá. Ainda como diz o outro, que a minha cama esteja lá no abismo, Deus ali me enxerga. Que Deus nos enxergue, né? E nos resgata. E nos coloque sempre de novo para desfrutar da vida digna que Ele nos deu. Que assim seja. Amém. Poder
Quero convidar a todos vocês para esse momento de oração, na qual a gente lembra e pede a Deus pelo nosso mundo, pelas pessoas, pela igreja. Oremos. Querido Deus, nos alegramos com esse momento de culto, nos alegramos por poder ouvir a Tua palavra e sermos lembrados que os momentos de tribulações, eles cessam, mas que precisamos nos manter firmes na fé que temos em Ti. Assim, ó Deus, auxilia-nos em nossas tribulações, como fizeste também com Teus discípulos no meio do lago. Olhe por nós, ajuda-nos para que não afundemos diante dos nossos problemas e situações difíceis. Assim, ó Deus, também queremos Te pedir por tantas pessoas que sofrem à nossa volta em nosso mundo. Sofrem por causa da Covid, sofrem por causa de outras doenças graves, sofrem pelo desemprego, pela fome, pela violência. Olhe, ó Deus, por esta criação que geme. Ajuda-nos, ó Deus, também a sermos irmãos na fé, amparando-os com nossa solidariedade, com gestos concretos de ajuda e de amor ao próximo. Olhe por nossa união paroquial, por nossas paróquias e comunidades. Façam com que perseveremos em fé e em testemunho na cidade de Blumenau, na região do Vale do Itajaí. Cuide de cada um de nós. Isto, Senhor, é o que nós Te agradecemos e Te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero trazer para você e sua família a bênção que vem de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o teu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Ele levante o teu rosto e te dê a sua santa paz. Que assim vos abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero desejar que possamos ficar na paz que vem de Deus e motivar para que todos nós possamos servir a Deus e ao nosso próximo com muita alegria. Que assim seja. Amém. Comunhão Paroquial Luterana, temos um convite todo especial para você. Toda quarta-feira nós temos então nossos cultos da nossa União Paroquial Luterana. Cada semana esses cultos acontecem em alguma comunidade diferente e com algum pastor, alguma pastora também diferente.
Vamos tornar-nos cada vez maiores e fortes no testemunhar a nossa fé a partir deste meio virtual que é este culto que dispomos aqui como União Paroquial. Nos alegramos muito por podermos celebrar juntos como irmãos e irmãs na fé que todos nós somos.